Então, eu queria agradecer demais, em nome do GCC, a presença de todos vocês que estão aqui presencialmente, também quem está online com a gente. Também agradeço as patrocinadoras do evento, que é a AstraZeneca e a Roche. E eu queria lembrar que esse, então, é um evento híbrido. É importante que todos vocês assinem a lista de presença que vai entrar para vocês via QR Code, para quem está online, e quem tá aqui presencial também vai receber esse QR Code. Agora, para fazer a abertura oficial do evento, eu gostaria de convidar a doutora Mayra Calef. Ela é mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento e presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, e ela vai fazer a abertura oficial do nosso dia. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. É um momento muito especial, a gente está aqui em São Paulo, mas eu sei que tem gente de todo o Brasil conectada, e aqueles que estão nos prestigiando e que vão falar, em especial aos nossos convidados que aceitaram o convite nesses últimos dias do ano. A gente está muito feliz aqui que vocês venham trazer as suas visões e experiências. Eu gostaria de agradecer também a parceria da AstraZeneca e da Roche para a realização dessa conversa propositiva. É a primeira de muitos, porque isso aqui é uma fase toda de construção que nós precisamos fazer até chegarmos no objetivo final, é colocar realmente o câncer na agenda dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde. Como muitos de vocês já sabem, o Instituto de Governança e Controle do Câncer é fruto da parceria da cidade de Porto Alegre com o City Cancer Challenge Foundation. Em 2018, a cidade se candidatou e foi selecionada, dentre muitas no mundo, a fazer parte de uma rede de governos subnacionais que querem estar preparados para enfrentar os desafios do câncer. A partir de 2021, o IGCC, então, entra como um parceiro de implementação no Brasil e vem desenvolvendo projetos para melhorar as políticas públicas voltadas ao acesso, à prevenção e ao diagnóstico precoce. Esse é o nosso foco principal, é o início da jornada de um paciente com câncer. O IGCC se coloca como uma organização da sociedade civil, tecnicamente falando, que atua de forma articulada com outras organizações e com governos, universidades e sociedades médicas. E está no nosso DNA ser uma organização de apoio aos governos, fomentando a troca de experiência acerca de resultados alcançados para a resolução desses desafios comuns e a implementação integral das políticas públicas voltadas à saúde e especialmente à atenção oncológicas na cidade. Então, nós estamos falando aqui de prevenção na comunidade como um todo e também diagnóstico precoce daquele paciente que está entrando na jornada de ter um câncer. Focando nas cidades brasileiras como território de atuação, o IGCC entende que as eleições municipais que teremos em 2024 se configurem em uma grande oportunidade, única realmente, de a gente mobilizar os candidatos e candidatas a pensarem já na campanha e a se comprometerem com o câncer em suas agendas. Todos nós sabemos dos números de casos de câncer que aumentam a cada nova estimativa publicada pelo INCA. E nós teremos aqui o Roberto Gil falando um pouco sobre isso para nós. Isso significa que precisamos mudar nossa abordagem e temos que trabalhar mais integrados. Cooperação é o termo, com governos locais, para que haja realmente uma mudança concreta e que tudo que a gente vê aí de conversa saia realmente do papel. Para o GCC, as eleições de 24 representam a primeira oportunidade de participar ativamente na construção desses planos de governo, já que nós fundamos em 2021. Seja tanto na articulação técnica de uma rede que irá propor políticas de Estado, como sendo um
transformador dessas questões todas, como sendo um agente colaborativo que vai proporcionar essas mútuas intenções que se tornem realmente um plano de governo. Muitas dessas políticas já foram testadas e aprovadas, e sabidamente elas mudam a vida das pessoas, elas curam, elas controlam o câncer. Para isso temos que nos mobilizar desde já e capacitar aqueles que estão na liderança dos municípios, que muitas vezes não têm essa pauta na sua vida, não entenderam, não sabem. A gente está aqui para isso, para mostrar o que isso significa. E temos que falar com as pessoas que ainda não conhecem toda a realidade do câncer. Enquanto as organizações da sociedade, nós já temos voz, mas precisamos ser ouvidos e ter uma participação, sermos mesmo um protagonista nessa construção. E só assim será possível, com esse esforço coordenado, e assim que a gente pensa, entre os diferentes atores do sistema, em especial das organizações que atuam na ponta, que possuem a capacidade de acelerar as mudanças. Todo mundo conhece uma frase que eu venho usando desde 2012, participando dessas ações em Genebra, na União Internacional de Controle do Câncer, que a gente entende que o problema é imenso e o problema é global, mas as soluções são locais. E é essa a proposta para vocês hoje: ouvirmos, trocarmos e unirmos para nos mobilizar. A gente mantém sempre uma questão que é o paciente ou a pessoa com câncer no centro do cuidado. Essa é realmente a proposição que a gente está fazendo para as cidades na solução do enfrentamento do câncer. A gente nunca pode esquecer da pessoa com câncer e parar de falar um pouco do câncer. A gente precisa falar mais da pessoa. Eu estou ansiosa e muito animada com esse primeiro encontro. E é um passo que eu tenho certeza que a gente vai unir caminhos. E juntos nesse sistema de saúde que é tão complexo, mas é tão importante, porque o Brasil realmente tem o maior sistema que se chama de cobertura universal. A gente precisa estar aqui para fazer que o SUS funcione para todos. Muito obrigada, boa manhã de discussões, e esse é o começo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mayra, pelas palavras. É interessante pegar um trecho da sua fala, doutora. Os problemas são globais, mas as soluções são locais. Eu acho que isso está muito dentro do cerne aqui, do objetivo, né, dessa nossa reunião, desse nosso encontro, para justamente entrar na pauta dos candidatos e trazer soluções mais efetivas. Isso também acontece num momento bem oportuno. Eu não sei o quanto vocês acompanharam na semana passada, a gente teve a divulgação da pesquisa Datafolha, em que mostrou que para a população, saúde é a principal preocupação do ranking. Né? Então, assim, entre todos os outros vários problemas que a gente tem, a saúde é importante para as pessoas. Então, falar de saúde e pensar em soluções de saúde é muito relevante. Então, agora, para dar seguimento e para a gente entender o que pode ser feito no âmbito do câncer e pensando nesse contexto local, eu gostaria de convidar o Dr. Roberto Gil. Ele é oncologista clínico e diretor-geral do INCA, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, SBOC, entidade que ele já presidiu, e também é membro das sociedades americana e europeia de oncologia clínica. Doutor Gil, seja muito bem-vindo. Doutor Gil está online aqui com a gente, seja muito bem-vindo, tudo bem? O seu microfone está mutado. Perfeito, agora sim, agora foi autorizado aqui por vocês, obrigado. É um prazer estar aqui, bom dia a todos, a todas. Eu acho que o INCA nunca se furta desse processo de discussão. Eu acho que é muito bom a gente estar com a sociedade, nesse momento, discutindo uma questão essencial como o câncer. Ele tem que entender que o câncer hoje, ele é a primeira ou a segunda causa de morte na maior parte das cidades mundiais.
Então, isso só traz a relevância do que a gente está tendo ali. Provavelmente, a gente vai passar as causas cardiovasculares na maior parte do mundo. A gente sabe que a gente ainda tem cidades onde você tem uma situação de que outras causas de violência externa ou de doenças infecciosas ainda são muito significativas, mas o câncer é um problema que se põe. Então, a gente discutir políticas para isso nesse momento, quando a gente vai ter eleições próximas, é essencial. Os dados do INCA mostram que a gente tem estimados 704 mil casos de câncer para o triênio 23, 24, 25. E isso já traz para a gente a magnitude. A gente sabe que a gente pode ter números que são ainda subdimensionados, pode ser um pouco mais do que isso. A gente ainda tem uma população invisível grande no Brasil e população que às vezes não chega a um acesso para poder ter um registro de câncer. E esse já é o primeiro dado que eu acho que as prefeituras hoje têm que se importar em construção de dados para todas as doenças, quer dizer, sem dados registrados, sem você avaliar a dimensão do problema que você tem mais dificuldade de planejamento. E a gente hoje tem um esforço do INCA, que tem já um papel de muita tradição e que é de muito orgulho para a gente, porque durante anos da minha vida profissional eu trabalhei sem nenhuma forma de registro, só com estatísticas estrangeiras, e hoje a gente tem a possibilidade de ter estatísticas nossas. E isso só é possível com uma ação efetiva das prefeituras, que estão hoje também tendo seus núcleos regionais de dados de registro de câncer. Isso a gente tem que incentivar. Uma questão importante quando a gente fala de câncer é a gente entender que o câncer é um processo. A pessoa, quando tem um diagnóstico de câncer, ele tem uma trajetória anterior, que ela é subclínica, que ela é oculta, e tirando os 10% que são hereditários, 90% dos cânceres eles vêm de fatores externos, de fatores de risco, que vão fazendo mutações, acumulando mutações, e isso leva depois ao desenvolvimento do câncer. Isso nos dá uma janela de oportunidade de interferir exatamente nesses fatores de risco. E a gente já tem muitos deles que são conhecidos. E políticas públicas podem ser feitas em relação a isso. Então, a gente já traz isso para os prefeitos hoje, que quando a gente tem uma luta contra o tabaco, entendeu? Independente da cidade que seja, e o Sul tem uma tradição, às vezes, de ser refratário um pouquinho por causa dos plantadores, do cultivo, e a gente não tem nada contra os agricultores, muito pelo contrário. A gente sabe que eles têm que ser protegidos e até incentivados quando você diminuir, e se Deus quiser, a gente vai ter que diminuir o consumo de fumo, precisando menos das folhas de tabaco, e com isso a gente tem lavouras de substituição. A gente, então, precisa ter medidas públicas de combate, de enfrentamento ao tabagismo. Porque isso representa, quando a gente diminuiu a prevalência do tabagismo no Brasil de 35% para em torno de 10%, de uma redução significativa na incidência e na mortalidade de câncer de pulmão. A gente hoje sabe que a gente tem um câncer que ele é evitável. A gente tem uma vacina contra o câncer, que é a vacina do HPV. Então, a gente hoje ter políticas públicas de incentivo à vacinação são essenciais. A gente tem uma taxa de cobertura no Brasil entre meninas e, mais ainda, entre meninos, que a gente hoje é de 9 a 14 anos que está permitido, ou de 9 a 45 para pessoas que têm um estado de imunossupressão, que se a gente faz essa vacina, a gente pode eliminar o câncer de colo uterino, porque 100% dos casos estão relacionados ao vírus do HPV. Infelizmente, a gente tem taxas de cobertura ainda muito baixas. Então, programas municipais, os postos de saúde, o engajamento nessa questão de vacinar, e a gente consegue uma cobertura vacinal de 90% hoje da população, é essencial para que a gente possa ter uma eliminação de um tipo de câncer que hoje ainda é uma das principais causas de mortalidade no norte, no nordeste, mas também importante ainda, muito mais do que deveria ser no sul, no sudeste, no centro-oeste. Então, a gente tem medidas concretas. A gente hoje avançou no diagnóstico molecular do câncer de colo uterino, porque até a vacina fazer efeitos demora uns 20 anos, a gente vai ter que continuar fazendo o rastreamento,
E hoje a gente tem metodologias que são muito melhores. Elas primeiro detectam a presença do vírus que é oncogênico, quer dizer, antes mesmo de manifestar a doença. Então, isso já dá para a gente alguns tipos de ação que a gente pode ter nessa população, eliminando esse vírus e impedindo, porque o vírus do HPV, a gente tem um contato temporário com ele. Quando ele se perpetua, ele pode levar à formação desse câncer, que não é só do colo uterino, é o câncer de vulva, de vagina, de orofaringe, de pênis, ele também está relacionado com isso. Então, a gente poder hoje estar fazendo um diagnóstico precoce disso, em base molecular, com o PCR, a gente está agora conseguindo validar essa tecnologia, uma tecnologia brasileira, isso vai ser muito importante. E tratar as lesões precursoras, quer dizer, isso você já tira uma causa de morte extraordinária. Isso depende de organização do sistema. A gente tem um problema seríssimo no Brasil: obesidade, sedentarismo, não alimentação não saudável. E isso a gente tem que ter a compreensão de que, ao longo dos anos, a alimentação mudou como um potencial facilitador de uma vida urbana muito difícil para as mulheres com dupla jornada de trabalho, para as famílias com dupla jornada de trabalho. Só que isso está levando a uma obesidade que chega no Brasil a níveis epidêmicos: 22% da população é obesa. O consumo de ultraprocessados é muito grande. E a gente tem que ter políticas públicas. O que é isso? Cuidar da alimentação nas escolas. Não é aceitável que a gente tenha hoje uma série de produtos que a gente já sabe reconhecidamente, entendeu, que são prejudiciais à saúde, eles sejam utilizados, eles sejam oferecidos em substituição a programas alimentares nas escolas que podem ser muito mais saudáveis. Que a gente procure também hoje tentar, na saúde do trabalhador, orientá-lo no sentido da melhor alimentação possível, que a gente tenha programas de deslocamentos urbanos entre o trabalho e o acesso à casa do trabalhador, que sejam de menor tempo. A pessoa perde horas num transporte coletivo ruim e depois ele chega em casa e ainda vai ter que fazer comida, é muito difícil. Às vezes isso tudo tem que ser entendido como políticas públicas que a gente precisa fazer. E a gente tem que ter programas de detecção precoce da doença. O câncer é uma doença que, quanto mais tarde você diagnostica, mais você vai gastar com o tratamento, menos eficaz você vai ser no seu tratamento. É possível fazer isso. O câncer de mama, hoje, se a gente consegue detectar um nódulo até 3 centímetros, com o avanço terapêutico que a gente teve, com a classificação molecular da doença, a gente pode, efetivamente, curar as pacientes. A gente tem que entender, se eu comparar com países como os Estados Unidos, um diagnóstico do câncer representa que essa pessoa tem 76% de estar viva da doença, se curar da doença. Se eu olho para o Brasil, isso é de 42%. Entendeu? Então, eu acho que é uma chance muito menor que a gente tem. Então, ou melhor, a gente tem que olhar isso, a gente tem que modificar esse indicador. Eu falei errado, não é 42%, é 64% que a gente tem de chance, a gente ainda cura mais do que diagnostica, mas o Brasil não é um país pobre. O que a gente não tem é uma boa distribuição de renda e organização do sistema. E aí eu chego no meu ponto fundamental. O que a gente hoje tem que fazer? A gente tem que transformar as políticas de governo em políticas de Estado. A gente não pode ter solução de continuidade naquilo que a gente conquista. A gente hoje precisa ter os entes, o SUS, ele compreende o sistema federal, estadual e municipal. A gente hoje precisa que tenha uma interlocução permanente entre esses segmentos. Eles são complementares, eles são fundamentais, que estejam integrados na mesma direção. E hoje a gente vê, às vezes, muita coisa estanque, muitas coisas fragmentadas e segmentadas. Isso não permite a construção de um fluxo, de uma navegação das pacientes que demoram muito no diagnóstico de doenças sintomáticas que deveriam ser conduzidas mais rapidamente, que a gente não consiga superar dificuldades dos vazios assistenciais, que a gente não consiga hoje ter a lei dos 60 dias cumpridas entre o diagnóstico e o início do tratamento, porque a gente precisa se organizar, e para organizar precisa ter interlocução, e a política não pode ser uma barreira para a interlocução no campo da saúde, independente de partidos.
do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, a integralidade que a gente precisa ter, entendeu? Entre esses governos que tange a saúde, é fundamental para que a gente possa construir fluxos e não construir regulações que sirvam de gargalos aos fluxos hospitalares. Pelo contrário, essa regulação ela é um caminho de equidade, de justiça, de acesso ao sistema, e ela não pode ser barreiras. Para isso, ela tem que estar integrada umas com as outras. Se eu tenho a regulação municipal, ela tem que conversar com a municipal e tem que conversar com os prestadores, para que a gente tenha essa integração e a gente tenha agilidade, o paciente não se perca no meio desses labirintos que se perde muitas vezes, chegando muito tarde aos centros prestadores. Eu acho que as eleições municipais é uma oportunidade da gente fazer isso que foi colocado. Se a gente tem a saúde como prioridade, o que os governantes, o que nós hoje temos que oferecer, qual o nosso programa de saúde, qual a nossa visão que a gente tem de saúde primária. A saúde especializada, da qual o INCA faz parte, ela tem que ter um contato permanente com a atenção básica, porque aquele médico da ponta, é aquele médico da família que ele vai ter os sinais ou vai ter a oportunidade de ser a primeira porta de entrada desse paciente dentro do sistema. Então, ele tem que estar sendo orientado. E a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A gente tem que ter o mundo digital hoje sendo um facilitador de distâncias, de troca, de intercomunicabilidade. Quer dizer, eu posso, enquanto especialista, estar orientando ao médico da família na ponta diante de uma situação que ele não está entendendo bem o que está acontecendo, e o que é muito tranquilo, às vezes, para o especialista, pode não ser para esse médico da família, que é a percepção de que ele tem algum sinal ali de potencial de doença e qual o caminho que ele deve seguir. Então, eu acho que a gente tem que fazer das oportunidades eleitorais que a democracia nos oferece, e eu briguei muito para que a gente tivesse um país democrata, e eu acredito na democracia, acho que tem as suas falhas, mas é o melhor sistema possível, onde a gente tem a livre troca de ideias, e isso é muito importante, a gente só cresce no contraditório, no diálogo, em ouvir e falar. Então, isso tudo, a gente tem que aproveitar esse momento para a gente estar exatamente estressando os nossos políticos que são candidatos a cargos de gestores, para que eles apresentem os seus programas. E nós os ajudemos também definindo as perspectivas, mudando essa realidade do câncer, de uma doença hoje que ainda é estigmatizada no seu diagnóstico com um potencial risco de morte. A gente hoje tem muito mais chance de curar um paciente diagnosticado do que tinha quando eu comecei a fazer oncologia. Agora, a gente tem que garantir acesso a todo mundo ao sistema, a gente tem que conseguir bons tratamentos, a gente tem que prevenir o que é prevenível, e 40% dos cânceres são preveníveis. Curar o que é curável, 40% dos cânceres são curáveis. E a gente conseguir acolher a todos os pacientes, mesmo aqueles que não conseguem superar a paciente, não podem ser abandonados, eles têm que ser até o final, ter uma linha de cuidado, e eu saúdo, ontem foi promulgada a lei dos cuidados paliativos, a gente tem uma nova política de câncer construída pelo Legislativo, e eu acho que a gente está caminhando no sentido, hoje, dessa interação entre município, Estado, governo federal, e a gente tem que ter a participação da sociedade civil organizada, do terceiro setor, das sociedades médicas, no sentido de construção dessa política de câncer, porque o problema do câncer ele vai existir, ele é um fenômeno relacionado ao envelhecimento populacional, é uma doença crônica que está relacionada diretamente à idade. Então, se a gente está envelhecendo, e o Brasil envelheceu muito rapidamente, muito mais do que outros lugares, a gente vai ter que se deparar com as doenças crônicas, e eu acho que a oportunidade de estar discutindo, de vocês estarem discutindo isso, é essencial. A gente tem no INCA hoje a perspectiva de ser um instituto nacional, a gente tem levado a ideia de construção de redes assistenciais para todos os lugares, de políticas de prevenção, de políticas de cuidados paliativos, tentando formar profissionais dedicados ao SUS e incentivando todas as pesquisas na área para que a gente possa cada vez estar melhor preparado no enfrentamento da doença. Muito obrigado pela oportunidade. E sexta-feira é um dia muito complicado,
complicado, eu tenho uma série de reuniões no INCA, mas eu vou deixar até a minha secretária, não sei se tiverem algumas perguntas, alguma coisa, eu posso voltar aqui e estar conversando com vocês, mas que a minha vida está super atribulada, porque a gente não tem a semana que vem, e eu queria só fazer essa introdução, mas e parabenizar a iniciativa de fazer isso, porque é excelente, a gente tem que fazer isso mesmo. Muito obrigado. Doutor Gil, muito obrigada por disponibilizar a sua agenda para trazer tantas informações extremamente relevantes para começar já abrindo o debate sobre as possibilidades que a gente tem dentro do contexto de conscientizar e de preparar os candidatos à prefeitura. Eu fiz algumas anotações durante a sua fala, apenas para sumarizar para todo mundo que está acompanhando aqui, alguns dos pontos que são relevantes que foram levantados pelo doutor Roberto Gil. Pelas prefeituras, é importante que as prefeituras comecem a considerar essa construção de dados, porque sem dados a gente realmente não consegue avançar. Ele falou sobre a importância de combater fatores de risco, por exemplo, o tabagismo. Ele trouxe a importância de trazer incentivos a hábitos saudáveis, então também falar sobre não só a dieta, mas exercício físico, tudo que a gente sabe que a ciência já comprova que tem relação. A importância da detecção precoce, ou seja, também temos essa evidência, de o quanto antes conseguimos detectar um câncer, melhora o prognóstico do paciente. E acho que, por fim, todo esse contexto da importância dessa interlocução, é um caminho que a gente tem visto, e o Dr. Gil apontou isso muito bem, de que é importante que todo mundo consiga conversar para avançar nas políticas públicas. Então, muito obrigada pela sua fala, Dr. Gil. Agora a gente vai seguir. E eu gostaria de convidar a Aline Kreder, que é mestre em saúde pública e ela integra a Coordenadoria Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que é a SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Aline, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite pela coordenação, e eu estou aqui hoje representando o Fernando, que é nosso coordenador. Vocês me escutam bem? Estamos te ouvindo super bem, Aline. Ótimo. Falar depois do Dr. Roberto Gil é um desafio, mas eu vou tentar trazer elementos aí que a gente, corroborando muito com o que ele traz, mas, sobretudo, eu acho que quero reiterar o que foi dito, essa é uma oportunidade incrível da gente estar levantando essas questões para os futuros candidatos e os que serão realmente gestores, porque ser gestor da saúde é um desafio para todos, seja na esfera municipal, estadual e federal. Mas, enfim, o que eu quero trazer é uma perspectiva aí de muita potencialidade desses gestores. No que sentido? Porque o gestor que vai assumir os municípios, ele conhece, ou deveria conhecer, o território. Ele tem uma capacidade de mobilização, não só da articulação, como o Dr. Roberto Gil trouxe, da organização da rede, mas também da mobilização dos atores locais em processos de educação em saúde, com a população, na potencialidade de educação em saúde dos próprios profissionais que entregam atenção primária, a média complexidade, porque aqui, quando nós falamos cidades, o Brasil tem uma dimensão continental, então nós vamos ter vários perfis de municípios, dos municípios de pequeno porte que vão ter na sua rede somente atenção primária e vão ter, como já foi dito pela doutora Maria Calef e pelo doutor Roberto Gil, de fato, articular essa rede primária a uma rede de média complexidade, por exemplo, citando um exemplo do câncer de mama. Identificando na atenção primária, numa consulta, um nódulo nessa mulher, essa mulher, muitas vezes, dentro do próprio município dela, ela não vai ter uma estrutura capaz de prosseguir essa confirmação a investigação desse nódulo. Então, esse gestor ele vai ter que organizar essa rede para conversar com uma rede maior, e seguir. Muitas vezes eu tenho, como coordenação, estado em vários estados e municípios, e essa discussão da rede, do referenciamento dessa paciente, da dificuldade que se tem encontrado, principalmente dos municípios pequenos, é
é uma questão que é sempre apontada. E muitas vezes existe a realidade dessa mulher ficar perdida na rede, porque a linha de cuidado do controle de câncer, ela não está inserida somente no município, ela está inserida até o final. Então, a gente tem, por exemplo, nem todos os municípios vão ter um CACOM-NACOM, que é um hospital habilitado para tratamento de câncer, mas não é para ter, porque esse hospital, ele é um hospital que ele atende uma base populacional de até 1 milhão de habitantes, de 1.000 casos. Então, esse hospital ele é referência para um raio populacional e ele é referência em que sentido? Como é que é essa organização desse referenciamento desse paciente? Então, o novo gestor que vai assumir a saúde, ele vai assumir o município e vai ter que se apropriar de como é a organização dessa rede. E muitas vezes, como a gente tem observado em muitos locais, por questões históricas, questões mesmo de contexto, houve uma fragmentação dessa rede de atenção. Então, em determinados locais, esse novo gestor ele vai ter que chegar nesse município e retomar a organização dessa rede, retomar a repactuação com o Estado, onde ele está, e retomar, muitas vezes, a gente, como ente federal, tem articulado, temos referências de todos os estados brasileiros e temos articulado aí essa reorganização da rede. Como o Dr. Roberto Gil trouxe, a organização e a retomada da atenção primária como porta de entrada, né, principalmente na possibilidade de identificação dos cânceres rastreáveis, como o câncer de colo de útero e de mama, é crucial. E é crucial também que esse novo gestor ele está entendendo, mas muitas vezes alguns gestores falam assim, mas como é que eu organizo a minha rede? Então, assim, nós temos documentos norteadores de planejamento de quantidade de procedimentos que foram desenvolvidos pelo INCA, que é um documento que está online, são parâmetros de planejamento para câncer de colo de útero e de mama, que tem a possibilidade de cada gestor municipal calcular a necessidade, de acordo com a população dele, de quantos exames, quantos citopatológicos eu preciso fazer na minha população. Desses citopatológicos, vamos supor que eu encontre uma lesão. Quantas lesões podem existir na minha população? Isso é um parâmetro de programação e planejamento que o gestor pode tomar para ele, que está pronto e foi desenvolvido pelo INCA, para planejar as ações. Então, vamos supor, eu tenho aí realmente que fazer, de acordo com a minha população, eu vou ter X número de biópsias, mas eu não tenho como fazer biópsia no meu município, eu não tenho esse equipamento da rede. Então, eu vou ter que pactuar com o Estado para referenciar. Então, toda essa organização da rede tem que estar na mente desse gestor que vai assumir. E pensar, como é que eu vou fazer isso? Quais são as parcerias? E aí, o João Roberto Gil apontou. Hoje, né, como o INCA, que faz parte da SAIS, como a nossa coordenação, a gente tem articulado as ações, inclusive temos alguns projetos, alguns em parcerias com a Organização Pan-Americana de Saúde, ocorrendo em alguns estados, de modo a testar a organização da rede para modificação, por exemplo, do câncer pediátrico. Como o Dr. Roberto trouxe, a criança ela pode ter um sinal de câncer quando uma consulta no posto de atenção primária. E, então, a gente está numa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, com um grupo do Desiderata, em Recife, fazendo um treinamento dos médicos da atenção primária para identificar os sinais de câncer dessa criança e rapidamente referenciar porque aí ela chega com o quê? Com mais condição de tratamento. Estamos desenvolvendo também um protocolo de alta suspeição para vários tipos de câncer para ser trabalhado na atenção primária. Então, assim, é de uma potencialidade enorme esse fórum, dessa questão dos municípios
de modo a articular essas ações e de modo a entender da necessidade também de se apropriar da rede, de pensar a partir dos parâmetros que já estão disponíveis, como eu posso me preparar para assumir, do ponto de vista do que eu posso oferecer como rede própria e de quais as articulações que eu necessito fazer para garantir a integralidade do cuidado dessa pessoa com câncer. E mais ainda, nós temos discutido também em relação ao câncer pediátrico da importância da assistência social. Porque no caso do câncer pediátrico, as casas de apoio às crianças com câncer são essenciais para que essa criança e a família possam dar seguimento ao tratamento. E essa casa está onde? No município, né? Ela tem aí a interface. Então, assim, são questões que eu trago para a gente fomentar a discussão. Acho muito importante trazer à tona essas questões e agradeço novamente. Como o doutor Roberto Gil afirmou, eu não vou poder acompanhar vocês a manhã inteira, porque eu tenho uma outra agenda também, mas eu fico muito feliz de poder estar nessa discussão e estamos aqui para trabalhar juntos, em parceria com todos. Obrigada. Aline, muito obrigada pela sua fala, obrigada também por ter conseguido espaço na agenda para estar aqui com a gente hoje, trazendo todas essas suas perspectivas que adicionaram muito ao que o Dr. Roberto Gil trouxe na abertura. Eu acho que, sumarizando um pouco, você trouxe um ponto que é importante, de que os prefeitos, eles conhecem, né, o seu próprio território, e eles também conhecem quem são os atores que estão ali disponíveis para que seja feita essa articulação. E tudo que a gente viu desde o começo da nossa conversa é que é importante que essa articulação seja feita para que as ações, de fato, sejam entregues para as pessoas. E acho que um dos pontos que, para a gente ter de atenção, na hora que for pensar nos próximos passos, é isso que a Aline trouxe, né, de retomar a organização. Como fazer essa articulação para organizar o serviço, para que as pessoas tenham acesso em toda a sua jornada, né? Não só do diagnóstico, como também para o próximo passo. Então,